Meus amados irmãos, vamos abrir as Escrituras Sagradas, primeira carta de Pedro, iniciando agora o terceiro capítulo. Nesta ocasião, saudamos com muita alegria, especialmente aos nossos visitantes, os convidados e também aqueles que cultuam conosco via internet. Alguns em casa, porém no leito, alguns outros até viajando, alguns nos hospitais, que a bênção de Deus alcance a cada um. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, os primeiros 7 versículos. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que Deus, em sua graça, em sua misericórdia, nos ilumine os olhos do coração e nos dê o entendimento da sua palavra. Se os irmãos se lembrarem bem, desde versículo 11 do capítulo 2, nós estamos estudando o tema geral, deveres cristãos. São vários deveres para com os incrédulos, para com as autoridades, os deveres dos servos. Agora ele fala dos deveres dos maridos, deveres das esposas, depois vai falar todos, uma palavra geral, e hoje em particular, eu quero falar às esposas. Na verdade, esse texto que lemos, esses 7 versículos, falam da conduta de maridos e mulheres que são cristãos, que são tementes a Deus. É um daqueles textos que geralmente os homens gostam de ouvir e dizem assim, olha aí, né? Aí dão uma cutucada na esposa, presta atenção aí, o que ele está falando aí sobre submissão, né? Inclusive, você viu como foi que Sara chamou Abraão, né? Então, e mais, alguns homens dizem, percebam que o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever 6 versículos às mulheres e somente 1 aos homens, né? Mas, queridos, nós vamos ver que, embora tenha escrito 1 só aos homens, foi um grande versículo, né? E há verdades muito profundas aqui. Sabe, quando eu estava estudando o texto, brotou no meu coração uma verdade que eu creio que isso é a coisa mais importante. Alguns entendem erroneamente aqui, olha, Pedro era contra a mulher usar um frisado de cabelo, ou uma roupa bonita, nada disso. Pedro não quis dizer absolutamente nada disso. Que ele fala aqui sobre traje, ele diz o que é importante mesmo, o que é que vale mesmo, muito mais o homem interior do que o homem exterior. Mas sabe qual é a coisa mais importante que brota aqui? É que nós temos nos acostumado muito com a expressão, nós somos reformados.
sermos cristocêntricos. E às vezes nós até sabemos isso na teoria, que é uma pregação cristocêntrica, um culto cristocêntrico, que é uma doutrina cristocêntrica. Nós temos essa teoria toda. Mas na prática, uma vida cristocêntrica é uma vida que está focada tão somente na glória do Senhor, que vive pela força que Ele supre, que tem por motivação tornar o nome dEle conhecido, viver para agradar a Ele, para a glória dEle. Vejam que a ênfase que Ele está dando aqui é exatamente essa. Hoje eu quero me dedicar a falar sobre a conduta da esposa temente a Deus, porque eu nem gostaria de cansá-los, e se Deus quiser, na próxima nós falaremos sobre a conduta do esposo, do marido temente a Deus. Outra observação também, alguns, às vezes equivocadamente, pensam que esse texto está dando margem, por exemplo, ao casamento misto, porque está dizendo, se o marido ainda não crê na palavra, mas nada mais longe da verdade do que isso. O que Pedro está dizendo é num contexto, quando os dois eram incrédulos, os dois eram pagãos, e a mulher se converteu. Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios. Qual é o procedimento? Ele chega a dizer, inclusive, à esposa cristã, se o seu marido não cristão, se ele consentir em morar com você, viva, mantenha o seu casamento. Né? Que nunca seja a iniciativa de uma mulher que era incrédula e agora se converteu deixar o seu marido. Mas viva de tal maneira para que ele seja ganho. Então, olhe a ênfase que Pedro está dizendo aqui, falando a essas mulheres cristãs, especialmente aquelas que tinham agora um marido não cristão, um pagão. Vivam de tal maneira para que em ele, olhando para vocês, eles cheguem à conclusão, por exemplo, o cristianismo melhorou a vida da minha esposa. Então, se o cristianismo melhorou a vida da minha esposa, talvez faça algo na minha vida também. Essa é a ênfase, esse é o foco. E quando eu estava estudando, eu pensei em alguns textos de um homem que era absolutamente cristocêntrico, o apóstolo Paulo. Por exemplo, Filipenses capítulo 1. Você se lembra desse texto? Ele está preso em Roma, primeira prisão. Ele recebe a visita de Epafrodito, membro da igreja de Filipos. Tinha sido enviado pela igreja para saber notícias de Paulo, levar os donativos. E quando Paulo recebe Epafrodito, o relatório, escreve uma carta. E ele diz, irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes servido para o progresso do Evangelho. Olha o cuidado desse homem. A igreja está preocupada com ele, o seu bem-estar, está sofrendo. Como é que está? Passando alguma necessidade. E esse homem está focado em Cristo. Ele pensa em Cristo. Estou preso. Mas sabe, o Senhor está usando isso para a glória do seu nome. Alguns irmãos estão pregando com mais coragem o Evangelho. Minhas cadeias tornaram-se conhecidas de toda a guarda pretoriana. É certo que alguns pregam o Evangelho porque eles querem, de certa forma, aumentar a minha tribulação. Mas sabe o que é que Paulo diz? O que importa é isso? O importante é que Cristo está sendo conhecido. Estão entendendo a ênfase que quero dar aqui? Queridos irmãos, o nosso foco é Cristo. Ele está sendo agradado, Ele está sendo glorificado, Ele está sendo conhecido. E toda a ênfase dessa carta, que fala muito sobre o sofrimento da igreja, a ênfase é Cristo, para que o nome dEle seja conhecido, o nome dEle seja glorificado. Na mesma carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10, ele agradece à igreja pelos donativos, e ele faz questão de dizer, não estou dizendo isso por causa da oferta que vocês enviaram, dos donativos, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como humilhado. Tenho experiência da fartura e da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas seguindo a leitura, ele diz, mas o que importa para mim é que aumente o fruto do vosso crédito, e que essas ofertas que vocês trouxeram subam a Deus como um aroma suave. Meus irmãos, é esse o resgate que a gente precisa fazer. Isso é uma vida cristocêntrica.
Às vezes a gente pensa que vida cristocêntrica é só uma liturgia bem arrumadinha, adoração, confissão, consagração, edificação. Podemos ter uma liturgia assim, e talvez não sejamos cristocêntricos, coisa nenhuma. Ser cristocêntrico é uma vida focada na glória dele, em agradar a ele, viver para o louvor da sua glória. O cuidado é que ele seja conhecido, que ele seja honrado. Isso me impressiona, isso é fruto da ação do Espírito de Deus na vida de Paulo. Os irmãos levam uma oferta, e Paulo não é aquele tipo assim asqueroso, bajulador, que agradece com o intuito de receber mais, que diz aquelas palavras para despertar a bondade do outro. Não, ele diz: meus irmãos, que isso que vocês fizeram suba perante o Senhor. Lembra-se da lição de hoje do incenso? Suba à presença de Deus, né? Como aroma suave, que isso seja agradável a Deus. Um homem focado em Cristo. Quando ele escreve 1 Coríntios, lá no capítulo 9, olhe que linguagem linda do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9. Está falando sobre o fato de ter aberto mão de direitos por causa de Cristo. Aí verso 19, todo o capítulo é lindo, mas eu vou ler só um pedaço aqui. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha aí, olha a vida cristocêntrica, verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Se você vai, por exemplo, à carta que Paulo escreveu a Tito, que é um texto muito conhecido nosso, capítulo 2 de Tito. Ele fala sobre os deveres das várias classes de pessoas crentes. Ele começa dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é que convém à sã doutrina? Aí, por exemplo, os homens idosos, como é que deve ser caráter, comportamento, o procedimento. As mulheres idosas, como deve ser o procedimento, os jovens, os moços. E ele fala a Tito como um ministro, como um pastor, um pregador do Evangelho. Verso 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Aí fala aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. E olha aí, por quê? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí volta ao verso 5, as mulheres mais maduras instruam as mais jovens, as recém-casadas, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Qual é o propósito? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Toda a doutrina, toda a verdade, é isso, que a palavra de Deus não seja difamada, para que o nome do Senhor seja conhecido, para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja glorificado. Nós precisamos resgatar isso. Isso é que significa vida cristocêntrica, viver para Cristo. A pergunta não é, o que vou ganhar com isso? A pergunta é, isso engrandecerá o nome do Senhor? Agradará a Ele? Torná-lo-á conhecido? Isso é uma vida cristocêntrica.
olhando agora para o texto de Pedro, o centro da mensagem é principalmente, nessa primeira parte, a regulamentação da conduta feminina. Está falando a uma igreja que está num mundo paganizado, um mundo que sempre foi assim, sempre o mundo ditou moda e sempre o mundo ditou regras. E ele está aqui regulamentando a conduta feminina, a conduta da mulher cristã, sua submissão, sua modéstia, seu vestuário, e procurando regulamentar aqui, usando os moldes apropriados. E dizendo assim: quem sabe você irá ganhar o seu marido. Eu achei muito interessante um comentário sobre esse texto. O autor dizia assim: a mulher cristã é exortada a guiar-se em sua conduta e expressões pessoais de acordo com as exigências da fé cristã e não pelas exigências de uma sociedade ímpia. Então, o que deve ditar, regulamentar a vida de uma mulher cristã, de uma mulher temente a Deus, é a palavra de Deus. Não a sociedade ímpia, mas a palavra de Deus. Então, queria dividir essa palavra dessa noite falando especialmente à mulher cristã, que serve também para o marido, mas especialmente à mulher cristã. Vou dividir em alguns pontos, né? Primeiro ponto que eu queria destacar é a dignidade da mulher cristã. E, na verdade, a dignidade da mulher. Quero que você guarde isso no coração. O Evangelho de Cristo elevou a mulher a um novo nível do Evangelho, no mundo, na sociedade. O Evangelho de Cristo elevou as mulheres a um novo nível na sociedade. Por exemplo, entre os judeus, especialmente entre os seus eruditos, as mulheres tinham um nível muito baixo. Por exemplo, havia eruditos que discutiam se a mulher tinha alma ou não. Já pensou isso? Não é? Será que tem alma ou não tem? Né? Havia até quem fizesse uma oração assim: graças te dou, porque não nasci animal, porque não nasci escravo e porque não nasci mulher. Olha que coisa. E o Evangelho de Cristo, então, queridos, confere dignidade à mulher. Naquele evento bem conhecido dos Evangelhos, João capítulo 4, quando Jesus evangelizou a mulher samaritana, quebrou vários paradigmas ali. Estava conversando com uma mulher que era samaritana, e os judeus não se davam com os samaritanos, e uma mulher que certamente não era muito bem falada ali na sua vila, no lugar onde ela morava. E o Senhor quebrou todos aqueles paradigmas. E aquela mulher, não resolvida, já tivera 5 maridos, vivia com um agora que nem marido seu era, ela volta para a sua aldeia como uma espécie de missionária, né? Dizendo: encontrei um homem que, se tudo a meu respeito, não será porventura ele o Messias? E as pessoas foram ao encontro de Jesus e depois comentaram com a mulher, dizendo: mulher, já não é mais pelo que dizes, mas porque nós temos visto. Não é extraordinário isso? Ele quebrou esses paradigmas todos. Eu gosto muito desse texto que está em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Podemos ler o 29 também. Veja, da ótica das Escrituras Sagradas, da fé cristã, a posição da mulher. Verso 28, Gálatas 3. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Debaixo do cristianismo,
a mulher é reputada em posição de igualdade. Na igreja do Senhor não há uma superioridade. Vou falar daqui a pouco sobre submissão. Mas não há uma superioridade. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós somos um só. É isso que ele está dizendo. Não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Em Cristo Jesus, nós somos um. Segundo ponto que quero destacar é entendendo a submissão. Há muito equívoco no que diz respeito à submissão. Então, vou subdividir aqui em alguns tópicos. O primeiro deles é que, à luz da Bíblia, a gente pode dizer que marido e mulher são iguais quanto ao valor inerente de seus seres. Nenhum deles, nem o homem nem a mulher, nenhum deles é mais privilegiado do que outro. Agora, por amor à ordem, o Senhor Deus assim ordenou, por amor à ordem, que o marido deve exercer a liderança no seu lar. É isso que a Bíblia fala. E é nisso que nós cremos. Vamos entender claramente isso. Eles são iguais quanto ao valor inerente dos seus seres. Nenhum é mais privilegiado do que outro. No entanto, o Senhor Deus tem ordenado assim na sua palavra, que o homem, ele exerça a liderança no seu lar. Ele é o cabeça da sua casa, é isso que diz a palavra de Deus. Agora, falando aos homens, o fato de que você é um homem e que sua esposa é uma mulher, isso não torna você superior. Ou seja, nós homens não somos superiores. Essa é uma questão equivocada que alguns têm pensado. Não há aqui uma superioridade. É certo que você tem mais força física do que a sua esposa, você tem mais músculos do que ela, né? Mas você não é superior. É preciso entender que essa sua liderança precisa ser uma liderança abençoadora. O marido precisa entender que a esposa precisa da proteção. Precisa da proteção não da sua brutalidade. Precisa da sua proteção de segurança e não de um governo despótico. Não é esse negócio de bater na mesa e dizer, quem manda aqui sou eu. Não. Deus deu ao marido uma liderança. Deus é um Deus de ordem. E quando Paulo falou tão bem a maridos e mulheres, Efésios capítulo 5, de 22 a 33, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos. E diz, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Quase todos os conflitos que surgem nos lares se originam do egoísmo, ora da parte do homem, ora da parte da mulher. No entanto, quando o amor, o respeito, a honra ocupam o lugar do egoísmo, então certamente que os conflitos cessam. É preciso entender isso, mulher cristã. Há alguns anos, conhecemos uma irmã, serva de Deus. Seu marido, ainda novo, sofreu uma enfermidade e, aos poucos, foi se tornando dependente. Mas eu achava tão bonito o cuidado da esposa para com seu marido. Visitando algumas vezes aquela família, o marido já não tinha condições, ele já não sabia discernir as coisas. Mas ela fazia questão de dizer a todos aqueles que os visitavam e aos filhos, ele é o cabeça dessa casa. Ele é o provedor dessa casa. Eu achava tão bonito isso. Na verdade, ele já não dirigia mais, ele já não resolvia mais as coisas, ele estava totalmente dependente dele. Mas ela continuava honrando e dizendo, ele é o cabeça dessa casa. Que coisa bonita. É isso que nos ensina a palavra de Deus.
Agora, de acordo com a instrução de Pedro aqui, observem, esposas, que a esposa não deve sujeitar-se a todos os homens, meramente porque eles são homens. Não está dizendo aqui que a esposa deve sujeitar-se a estranhos. Sua sujeição é ao seu próprio marido, sob a condição do amor e dos laços matrimoniais. E é interessante que o texto diz, é uma outra observação que quero fazer, que essa sujeição se aplica até mesmo nos casos em que o marido não é crente, porque Pedro estava dizendo nesse contexto, 2 incrédulos, a mulher se converteu. E agora? Deverei me submeter a esse ímpio, a esse pagão, e o princípio é o mesmo, vale o mesmo. Ele é o cabeça da casa. Agora, é preciso lembrar, e é preciso lembrar a esposa cristã, que a sua primeira lealdade é ao Senhor. A sua lealdade absoluta é para com Cristo. E você nada deverá fazer que venha a envergonhar o nome do Senhor, a desonrar o nome do Senhor ou a fé cristã. Por exemplo, naqueles dias de Pedro, a história dá esse testemunho. Alguns antigos romanos obrigavam suas esposas e também suas irmãs a se prostituírem a lucro financeiro. Imagine só. Agora, uma mulher cristã é casada com um ímpio. E esse ímpio quer que ela se prostitua. Ele está visando ao lucro. E aí, obviamente, que nenhuma mulher cristã, nenhuma, deveria e nem deverá obedecer a seu marido, se ele exigir dela algo que se assemelhe a isso, ou algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é o referencial da nossa vida, como temos aprendido na boa teologia. A palavra de Deus é a única regra infalível de fé e de prática. Quando há um conflito, a gente fica com a verdade de Deus, a gente fica com a palavra de Deus. E aí, estudando o texto, a ideia é exatamente essa, que todo marido incrédulo não deveria ser capaz de dizer, olha, o cristianismo piorou a minha mulher. Nenhum incrédulo deveria dizer isso. Muito pelo contrário. A conduta dela deveria produzir nele um comentário, o cristianismo melhorou a minha mulher, talvez possa fazer algo por mim mesmo. Essa é uma outra verdade que precisa ser resgatada, queridos. O cristianismo faz mudanças profundas e radicais. Nós nos acostumamos a um cristianismo assim, pálido, a um cristianismo apático, né? Como disse um famoso pregador, um cristianismo que não transforma Zaqueu. E Zaqueu se converte, professa a fé e continua ladrão. Um evangelho que não muda radicalmente a pessoa, que não faz dessa pessoa uma nova criatura. Na verdade, o evangelho da Bíblia é poderoso. E ele torna em Cristo Jesus uma pessoa, em uma nova pessoa. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A ideia aqui é essa, mulheres cristãs, vivam de tal maneira, que seus maridos, ao observarem suas vidas, seu procedimento, eles digam, o cristianismo mudou a vida da minha mulher. E quem sabe o cristianismo possa fazer algo por mim também. Vamos entender um pouco, querido, sobre essa questão da submissão. Deus deu ao marido um papel de liderança na sua casa. Obviamente que o ideal é que sejam 2 servos de Deus, que amem ao Senhor, que amem a palavra de Deus, que tenham comunhão. Obviamente que nós não vamos encontrar um único lar que seja perfeito. Todos nós temos problemas, todos nós temos conflitos, todos nós brigamos, todos nós ficamos chateados. Mas os que estamos em Cristo Jesus, nos reconciliamos, nos arrependemos, pedimos perdão, pedimos desculpa, reconhecemos o erro. Na verdade, esse é o ideal. Por uma questão de ordem,
é preciso haver uma liderança, e Deus tem dado ao marido a liderança. Me lembro de um casal muito querido. A mulher é assim, uma mulher forte, o temperamento, uma pessoa que tem uma liderança natural. Mas eu achava tão bonito no casamento deles, que ficava muito, quem convivia com ele sabia muito bem, conquanto ela fosse forte, uma mulher intelectual, muito conhecimento, mas ficava muito claro, o marido era o cabeça da família, da esposa. Era muito interessante isso. É assim que Deus tem estabelecido. Mesmo quando a mulher tem uma atividade profissional e ela ganha mais dinheiro do que o marido, é muito difícil isso no mundo todo, né? Geralmente há essa queixa. As mulheres às vezes têm a mesma qualificação, a mesma atividade profissional, sempre as mulheres ganham menos, né? Mas ainda quando ela ganha mais, Deus tem estabelecido quem deve ser o cabeça da casa. Talvez ela seja mais preparada intelectualmente. Talvez ela tenha mais títulos, uma formação acadêmica maior. No entanto, isso não anula aquilo que Deus tem estabelecido, né? Quem é o cabeça da sua casa. É assim que deve ser, para a glória de Deus. A palavra que Pedro utiliza aqui, ela foi tomada por empréstimo do vocabulário militar. E literalmente significa colocar num posto. Se você olhar para os militares, eles têm uma ordem, né? É muito impressionante isso. Eu fui pastor de um presbítero que era um militar, e ele era muito interessante, muito organizado. Geralmente os militares são pontuais, né? Eles aprendem muito isso, por conta do dia a dia de sua atividade, a questão da ordem, né? Esse amigo é muito interessante. Quando ele ligava, por exemplo, fazia uma ligação telefônica, queria falar comigo ou com outra pessoa. Às vezes, como o pastor ou estava dirigindo, ou estava atendendo alguém, percebia que o telefone vibrava, tal, depois ia olhar a ligação. Aí ele deixava sempre uma mensagem de voz. Pastor Lutero, é o irmão fulano de tal. Estou precisando falar com o senhor. São 14 horas e 10 minutos. Né? Então, ele fazia questão de dizer até o horário, né? E uma coisa interessante, que logo no começo, quando eu comecei a conviver com ele estava dizendo, olha, que entre nós os militares, isso é muito comum. Por exemplo, quando você demanda de alguém alguma coisa, você espera um retorno. Não apenas que a pessoa faça aquilo que você pediu, ou que mandou, mas que você traga um relatório e diga, olha, foi feito isso, né? No mundo corporativo, é assim que deve funcionar, né? Uma boa empresa precisa ter uma boa liderança. Ele precisa delegar, ele espera que aqueles que foram delegados, eles executem a função e tragam um relatório. Então, a ideia de submissão aqui é de liderança, que existe um caminho a ser trilhado, existe um rumo, existe uma liderança. Aqui não está todo mundo perdido, o que é que a gente vai fazer agora? Há uma liderança, essa é a ideia. E Deus ordenou na sua palavra que os maridos assumissem a liderança e que as esposas o seguissem, pois esse é o modo que ele planejou para a organização da família. Então eu quero dizer a você, minha querida irmã, você que é muito forte, e se seu marido não tomar cuidado, você começa a mandar mesmo e mandar nele. Eu quero lhe dizer que Deus não lhe deu essa função para você mandar nele. Deus lhe deu uma função de estar sob a liderança dele. E se nós, maridos, estivermos abrindo mão da liderança, nós estaremos desobedecendo a Deus e estaremos sobrecarregando a nossa esposa, exigindo dela uma função, um papel que não é dela, à luz da palavra de Deus. Deu para entender, queridos irmãos? Agora, uma outra verdade, terceiro lugar. Primeiro, vimos a posição da mulher no cristianismo. Segundo, entendendo o que é submissão. Terceiro ponto, a mulher cristã, a mulher de Deus, ela é sábia o bastante para entender
que ganhará seu marido mais facilmente para a fé cristã, com gestos atraentes. É o procedimento, é isso que Pedro está dizendo. Como disse um ilustre cristão destacado na história da igreja, pregue o evangelho, se possível com palavras. Obviamente precisamos pregar com palavras, mas a ênfase aqui é que nossas ações não anulem nossas palavras. E Pedro está falando aqui sobre procedimento. Vejam o que ele fala aqui. O comportamento que mais tem condições de impressionar maridos não cristãos e maridos cristãos semelhantemente, pode ser resumidos no verso 2. 2 procedimentos. 2 palavras ele usa aqui. O comportamento honesto e o comportamento cheio de temor. O pastor Russell Shedd, fazendo um comentário desse versículo, diz uma coisa muito interessante, mas muito apropriada. Ele diz assim: a conduta dela não desperta ciúmes, isso é o que diz respeito ao comportamento honesto. A conduta dela não desperta ciúmes, como faria uma mulher, literalmente, o pastor Shedd dizendo, uma mulher paqueradora, e nem ressentimento, como aconteceria com uma mulher desrespeitosa. Então é isso que ele está dizendo. Qual é o comportamento de uma mulher cristã? Ela é uma mulher absolutamente confiável. É uma mulher de Deus. Uma mulher sábia. E ela não é uma mulher desrespeitosa. Ela não é uma mulher que desafia seu marido na frente dos filhos, que o desautoriza, que o diminui. Ela tem um procedimento honesto, é uma mulher temente a Deus, íntegra, e um comportamento cheio do temor do Senhor. Nas Confissões de Agostinho, página 130, fala o testemunho de Agostinho sobre sua mãe Mônica, seu marido Patrício, que era um pagão. E Mônica era uma mulher sábia e temente a Deus. Olhe o que Agostinho de Hipona escreveu. Ela servia o marido e fazia tudo o que podia para ganhá-lo para ti. Está nas Confissões. Ela servia o marido e fazia tudo o que podia para ganhá-lo para ti, falando-lhe de ti por sua conduta, pela qual tu a fizeste bela. Olha que coisa linda, um filho falando a respeito da mãe, né? Ela fazia tudo para ganhar seu marido, para falar de Cristo através da sua conduta. E através dessa conduta o Senhor a tornou bela. E ele conclui dizendo, finalmente, quando o marido estava no final do seu período terreno, ela o ganhou para ti. Essa é a ideia. Então, mulher, seja bela através do seu procedimento de tal maneira que esse ímpio, olhando para você, pela misericórdia de Deus, venha se converter. E o seu marido cristão também, ele seja edificado, ele seja abençoado. 4º lugar, verso 3. Essa mulher temente a Deus, ela tem como prioridade a beleza interior, não seu penteado, suas joias, suas roupas. Olha, volta a dizer, Pedro não tem nada contra penteados, nada contra joias, nada contra as roupas. Obviamente que existe um estilo cristão de se vestir. Mas ele está dizendo aqui que uma beleza mais importante é a beleza interior, é uma beleza que não desvanece. Você sabe disso? Por mais beleza plástica que tem uma pessoa, por mais que se usem os recursos para tentar adiar o envelhecimento, plásticas, você sabe que o tempo é implacável. Mas existe uma beleza que não desvanece. Tem gente que quando envelhece, fica mais bonita. Olhe como é bom quando você está diante de uma mulher de Deus, envelheceu, e tem sabedoria, e tem um procedimento, envelheceu sem amargura, envelheceu e continua doce, envelheceu e tem sabedoria. Você olha assim e diz, que pessoa linda. Às vezes está toda enrugada,
às vezes não tem forças mais, anda com dificuldade, mas você olha assim, que pessoa linda. O que Pedro está dizendo aqui é que há uma beleza que não desvanece. E a gente até cantava pelo menos um hino que dizia que a beleza de Cristo se veja em mim. Quando Paulo escreveu, por exemplo, separei aqui, estou terminando, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 8, está falando aqui sobre o proceder conveniente. Eu vou ler até o verso 10. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisado, com ouro, pérolas, o vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Uma mulher não pode se vestir com grife. Ela nem usa peças de ouro, e ouro branco, vermelho, amarelo, nada disso. Mas ela se embeleza com boas obras. Olha que coisa linda. É isso que diz a palavra de Deus, né? Está falando sobre prioridade. Sobre prioridade. Guarde isso, mulher cristã, que serve para os homens cristãos também. Perante Deus, o caráter significa mais do que adornos externos de uma mulher. Ela pode estar vestida impecavelmente, que roupa linda, caiu-lhe muito bem. Mas quando ela abre a boca é uma tragédia, né? Olha aí, de que adiantou isso? Aquela beleza foi enfeiada. A beleza maior é a de um caráter. É isso que diz a palavra de Deus. Aos olhos do Senhor Deus, a beleza mais atraente que uma mulher pode alcançar é aquela que é irradiada do seu caráter. Basicamente, guarde essas palavras agora, mulheres. O que é uma mulher cristã? O que é a beleza? Você pode talvez nem vestir aquela roupa de grife, aquela bonitona lá que você passou lá na loja, viu, cairia bem para mim. Talvez você nem tenha recurso para vestir aquela roupa. Agora, se você estiver vestida assim, delicadeza, gentileza, compaixão, paciência, desprendimento, espírito manso e tranquilo, não ser uma pessoa resmungona. Olha que coisa feia. Pode estar muito bem vestida, mas ficar resmungando o tempo todo ficou feia. Não é mesmo? A Bíblia fala da mulher rixosa. Diz assim que a mulher rixosa é como um gotejar contínuo. Já dormiu numa casa com goteira? Né? Olha, isso é uma mulher rixosa, a noite toda. Pim, pim, pim. Você quer dormir, vira de lado e a goteira está lá. É uma mulher rixosa. Essa mulher que não está satisfeita com nada. Sabe qual é o que traz beleza a uma mulher? Uma conduta simples e digna. Uma mulher educada, elegante, com postura nobre. Uma mulher de fé, que tem confiança em Deus e esperança. A vida de uma mulher crente assim é um sermão eloquente. Essa é a pregação que causa impacto. Então, que a beleza de Cristo se veja em nós, queridos irmãos. Condenar adornos, penteados, roupas bonitas, sem dúvida, seria uma interpretação errônea da intenção de Pedro. Ele está falando aqui sobre prioridade. Há uma beleza que não desvanece, essa beleza interior. E em último lugar, olha a coisa melhor que um pregador pode dizer, não é? Último lugar. É interessante que Pedro elege aqui Sara. O comentarista diz assim, que ele poderia ter escolhido outras mulheres santas do Velho Testamento. Rebeca, Raquel, Ana, por exemplo. Olha que beleza foi a vida de Ana, né? Joquebede, Ruth. Poderia ter escolhido outras mulheres, mas por que ele escolheu Sara? E eu queria destacar aqui, pontuar aqui alguns pontos, que é isso que eu quero terminar, exatamente com Sara. Uma referência de uma mulher temente a Deus. Ela era a esposa amada de Abraão. Sara foi a mãe de Isaac. Sara foi a grande matriarca da nação judaica. Olha o que é a submissão de uma mulher. Ela acompanhou seu marido desde Ur dos Caldeus, através de Harã,
e finalmente chegou à terra de Canaã. E você sabe que quando Deus chamou Abraão, Abraão partiu sem saber para onde estava indo. Olha o que é submissão. Uma mulher que diz: estou com você, Abraão. E ela foi com ele. Você sabe, especialmente, as mulheres são mais apegadas às suas raízes, sair de perto da família, da sua terra, mas ela foi com o seu marido. Obviamente que Abraão não era um aventureiro, irresponsável. A Bíblia fala também que ela era uma mulher bonita, belíssima. Inclusive, eles tiveram problemas 2 vezes. Né? Quando estiveram perante Faraó, Abraão disse: olha, diga lá que você é minha irmã. Ou depois de Abimeleque, rei de Gerar. Outra coisa, Sara levou sobre si o opróbrio da esterilidade. Era uma mulher estéril. Com a idade de 90 anos, seu nome foi mudado de Sarai para Sara. Olha, imagina, depois de 90 anos, seu nome foi mudado. Uma mulher submissa. O anjo do Senhor prometeu-lhe um filho, dizendo que ela se tornaria mãe de nações. E a gente conhece bem o texto lá de Gênesis capítulo 18, porque quando ela ouviu essa palavra, isso lhe pareceu impossível. Ela riu-se. Mas nesse contexto, quando ela sorriu, achando que era uma coisa assim, impossível, já estou envelhecida, sou estéril. É muito interessante que apareceram aquelas famosas palavras, e eu queria que essa palavra deixasse um alento no seu coração e no meu coração hoje à noite. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Filhas de Sara, guardem isso no coração. Acaso há para Deus coisa alguma demasiadamente difícil e Deus não muda? O nascimento de Isaac cumpriu a promessa e trouxe a existência da linha física do Messias. Sara morreu com 127 anos de vida, lá em Kiriat Arba, e foi sepultada na caverna do campo de Macpela. A gente vê isso em Gênesis 23, quando Abraão comprou aquele campo e sepultou ali a sua esposa. É interessante observar, nada na Bíblia está posto aqui aleatoriamente. É interessante que fora do livro de Gênesis, Sara é citada. Por exemplo, vou correr só para quem estiver anotando, guarde a referência e leia depois. Isaías 51, verso 2. Ela é mencionada como exemplo de pessoa que confiava em Deus. Paulo menciona tanto Abraão como Sara. Romanos capítulo 4, como aqueles cuja fé foi imputada para justiça. E em Romanos 9:9, Paulo escreveu sobre Sara como a mãe dos filhos da promessa. Em Hebreus capítulo 11, a referência é fácil, 11:11, Sara é incluída naquela longa lista de homens e mulheres fiéis, tementes a Deus. E aqui no nosso texto, 1 de Pedro 3,6, ela é apresentada como exemplo de respeito que uma esposa deve ao seu marido. Ela foi-lhe submissa, ela reconheceu a liderança dele, ela era o cabeça do seu lar. A grande matriarca da nação judaica é digna de ser imitada. Então eu queria aqui chamar as mulheres cristãs, mulheres tementes a Deus, à luz do exemplo bíblico, como filhas de Sara. É isso que a palavra de Deus está ensinando aqui. Guardem esse nome. As filhas de Sara escolherão o caminho certo e não cederão ao medo, porque estarão sob a poderosa mão de Deus. Eu queria concluir com as breves aplicações. Hoje à noite, falando às mulheres. Se Deus quiser, domingo, eu vou falar aos homens, com base nesse capítulo, nesse versículo 6, a conduta do marido temente a Deus. Né? Que você seja, minha irmã, uma mulher de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, com as suas próprias mãos, o destrói. Na graça de Deus, seja uma mulher sábia, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher temente a Deus.
uma mulher modesta. Se você tem recursos, você pode se vestir de forma assim, mais elegante, né? Que você se vista como uma mulher cristã. Mas lembre-se bem, a beleza de caráter é que deveria ser a sua ênfase. É essa beleza interior, é essa beleza que não desvanece. Um espírito manso e tranquilo, como se ataviaram as santas mulheres que esperavam em Deus. Respeito à liderança do marido, a prática do bem e o temor do Senhor. Que Deus nos dê essa graça. Você que está casada já, né? Hoje, quando o pastor Josimar Gonzaga pregava aqui, e ele falava uma coisa que, invariavelmente, todos nós pais, quando participamos de uma cerimônia de batismo de uma criança, obviamente, que todos nós fazemos uma avaliação da nossa vida e chegamos à conclusão como nós falhamos, como nós somos omissos, como perdemos oportunidades, né? Obviamente que, quem sabe você chega a esse momento, mulher de Deus, você diga, olha, eu não tenho honrado meu marido, eu não tenho honrado a sua liderança, eu tenho sido uma mulher desrespeitosa, e eu quero lhe chamar hoje em nome de Jesus ao arrependimento. Assim como a você, marido, que tem abdicado do seu papel, que não tem sido obediente ao Senhor, não tem sido fiel, a se arrepender também e assumir uma posição que Deus tem lhe dado, um papel que Deus tem lhe dado, para ser o provedor, o protetor, o cuidador, amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E que você, mulher, seja conhecida, não por causa das joias que você ostenta, não por causa de roupas caras, nada de errado em usar roupas caras, né? Mas que você seja conhecida por causa do seu caráter. Que as pessoas digam de você, ali vai uma mulher cristã. Quando ela abre a boca, ela edifica, ela consola, ela ensina, ela anima, ela é um exemplo, ela é um referencial. Que Deus lhe liberte de ser uma mulher rixosa, uma resmungona, está sempre de mau humor, de mal com a vida, você não sorri mais. Que o Senhor seja a alegria da sua vida. Que o Senhor transforme a nossa vida, o nosso caráter, para a glória dele, tão somente. Ele nos abençoe. Amém.